Olá, sou Adriana Bisutti. Nesse canal falo sobre filmes, livros e séries. E hoje eu vou falar para vocês sobre o quinto conto do livro Círculo das Sete Pedras, do universo Outlander, da Diana Gabaldon. O conto tem como título Virgens, e os protagonistas são nada mais, nada menos do que James e seu sempre amigo Ian Murray. Trata-se da narrativa de um momento da vida de Jamie ocorrido 3 anos antes dos acontecimentos relatados em A Viajante do Tempo, que é o primeiro livro da série Outlander. Isso foi quando Jamie fugiu de Fort William, quando ele foi chicoteado pela segunda vez pelo capitão Jack Randall. O ano é 1740. Jamie é um fora da lei, está ferido e com a cabeça a prêmio, com a família e o lar em ruínas. E sua única alternativa é buscar refúgio fora da Escócia, junto de seu melhor amigo Ian. Os dois jovens se tornarão mercenários na França e serão incumbidos de tarefas que nem sempre darão muito certo. E você acha que esses vídeos estão dando certo? Você está gostando? Então considere se inscrever, já deixa aí seu like. E agora vamos então saber como tudo aconteceu. Jamie chega inesperadamente onde Ian está. O amigo de cara percebe que ele não está bem. Jamie é levado até o local por Murtagh, o padrinho sempre presente na vida do nosso herói. Ian o acolhe e o obriga a contar o que está acontecendo, principalmente porque fica claro que não era normal que Jamie estivesse ali. E Jamie então confessa que seu pai estava morto. Ele relata toda a situação que ele viveu ao ser chicoteado, o fato de seu pai ter presenciado tudo aquilo, ter passado mal ao assistir e ter falecido. E a preocupação com Jenny, sua irmã, ainda é constante, principalmente de pensar o que pode ter acontecido, o que poderia ter acontecido a ela com a presença ali do Capitão Jack. Lógico que Ian vai querer ajudar o amigo e o apresenta aos seus companheiros mercenários. Eles recebem então uma missão de levar uma encomenda bem valiosa a alguns clientes judeus. São tapetes caríssimos e também uma parte de ouro. No meio do caminho, eles são atacados por bandidos também judeus. Eles vencem a luta, mas James se sente mal bem no meio da batalha. O grupo faz um prisioneiro e o torturam para saber quem é o mandante desse assalto. Esse prisioneiro vai acabar falecendo sem contar quem é o chefe do bando. Ao terminar essa primeira tarefa, os dois amigos serão convocados para uma outra. Essa envolve um outro senhor judeu e a sua neta chamada Rebeca. Ela é descrita como uma moça muito bonita de longos cabelos negros que descem cacheados até a cintura. Jamie identificou algo estranhamente experiente na moça. A tarefa se resumia a levar Rebeca até seu noivo prometido, que estava em Paris. Junto dela iria uma torá muito valiosa e também uma quantidade de ouro que seria o seu dote. Isso tudo aconteceu quando Jamie ainda está com as costas bem machucadas pelas chicotadas que ele levou. Isso significa que suas feridas sangravam frequentemente. E isso aconteceu na frente do velho homem e de sua neta. Jamie fica apavorado quando sente a camisa colar em suas costas. Os combinados foram estabelecidos e logo após o velho judeu, que era médico, o chama para dentro de um quarto e trata das suas feridas, faz uma raspagem ali e passa uma substância cicatrizante. Enquanto todo esse processo doloroso se dá, Rebeca segura as mãos de Jamie. Jamie fica morrendo de vergonha, mas quando tudo termina, ele fica muito grato ao médico. Jamie e Ian iriam acompanhar a moça e o rolo da Torá até Paris, enquanto o outro grupo levaria o ouro separadamente. Mas, no meio do caminho, bandidos os atacam. Ian e Jamie conseguem colocá-los para correr, mas novamente Jamie é ferido, pois ele leva uma pancada na cabeça. E isso se dá após uma luta bem violenta contra um moço loiro que estava ali para atacá-los.
Jamie sim sai ferido, mas o moço foge. Rebecca, supostamente cuidando de Jamie, lhe dá um chá para beber e ele simplesmente apaga. E ele tem sonhos pra lá de estranhos. Quando acorda, nota que Ian e Rebecca estão se beijando. Ele, no entanto, não sabe dizer se aquilo é sonho ou realidade. E nós, enquanto leitores, também não sabemos. E somente depois é que Ian vai lhe contar que ele e Rebecca realmente trocaram carinhos para lá de íntimos, mais do que seria adequado, bem mais para a época. A moça, na verdade, tinha drogado Jamie e seduzido Ian, isso tudo para que pudesse fugir. Os dois vão em sua busca. Chegam a uma mansão mal cuidada onde mora o moço loiro. Esse, por acaso, é um visconde que tinha atacado Jamie no dia anterior. E isso nos dá algo em que pensar, pois Rebecca tinha ido ao encontro de um outro prometido e, ao que tudo indica, era desse que ela gostava. Jamie e Ian são aprisionados e o moço então lhes conta toda a sua história com Rebecca. Eles já se conheciam desde que ele tinha 16 anos e a moça 14. O pai dela era cristão e lhe prometera a mão da moça. A moça perdeu o pai e a mãe e voltou a morar com o avô, que era judeu. E seu avô a prometeu em casamento a um outro judeu, esse que morava em Paris. Por isso o Visconde Loiro atacou a diligência, para resgatá-la. Os dois então se casarão na presença de Jamie e Ian, para que eles sirvam de testemunha e levem a notícia ao avô. E aquela esperteza que Jamie havia identificado na moça, na verdade, ele descobre, ele chega à conclusão de que ela era o chefe do bando que mandou roubar os itens valiosos. Ler essa narrativa foi bem divertido para mim, porque me lembrou aquelas histórias de mistério do Sherlock Holmes, em que eles vão tentando desvendar quem é o criminoso. Após o casamento, Jamie vai entrar escondido no quarto da moça e ele vai pressioná-la para que ela devolva aquela torá valiosa. A moça, sem saída, vai devolver o objeto e Jamie e Ian então levam de volta ao avô da moça e conta-lhe tudo o que havia ocorrido e não há muito que o homem possa fazer, ele simplesmente agradece. Bom, mas agora eu tenho que falar de uma parte importante que está relacionada ao título desse conto, que é Virgens. Pois trata-se desse período da vida dos dois amigos em que eles ainda não tinham tido um contato, digamos, mais íntimo com nenhuma mulher. Apesar daquela situação estranha envolvendo Ian, ele não tinha chegado às vias de fato, se é que você me entende. Mas para chegar a esse ponto eu preciso falar daquelas coisas que eu considero desnecessárias que a Diana coloca nas narrativas. Eu me refiro às mortes sem sentido que acontecem de vez em quando. E deixa aí nos comentários o que você acha sobre isso. O que você acha dessas coisas que a Diana adora e que eu não gosto nem um pouco. Entre todos esses acontecimentos, Jamie e Ian presenciam uma situação bem drástica relacionada a um amigo deles lá, um companheiro deles do bando de mercenários. Ele maltrata muito uma mulher e os dois são obrigados a ficarem olhando sem poder fazer nada. Jamie se sente bem mal por não ter feito nada, por não ter tomado uma atitude com relação àquele caso. E em um desses bares, tavernas, restaurantes, não sei que nome dar a esses estabelecimentos que os homens frequentam, Jamie conhece uma garçonete com quem ele simpatiza muito. E quando as suas tarefas acabam, ele volta ali com o Ian para conversar melhor com a moça. Mas quando eles chegam ao local, eles se deparam com aquele mesmo companheiro fazendo a mesma coisa com a garçonete de quem Jamie havia gostado. E dessa vez, Jamie não vai ficar quieto olhando, ele vai interferir na situação. Mas enquanto ele briga e tenta evitar que o outro tome a moça à força,
Um tiro é disparado, não se sabe de que lado vem e ele acerta a moça. Esse tiro vai acertar a garçonete e ela falece. É um acontecimento bem triste, Jamie fica bem chateado e os dois então decidem ir embora para a Prússia. E assim termina esse conto em que Jamie e Ian vão sair de certa forma do mesmo modo que entraram, ou seja, virgens. O próximo conto é sobre como Minnie e Harold, o Duque de Pardo, se conhecem. E eu aposto que você vai querer saber mais sobre essa história. Então, até a próxima!